Mães com Propósito, sejam todas bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Kel e eu sou a Dori. E após você assistir a esse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Nesta hora, nós queremos compartilhar com vocês, mamãe, algumas dicas de culinária. Afinal de contas, cozinhar é algo muito prazeroso quando nós fazemos com amor para nossa família. E o que não pode faltar, Dori, na nossa cozinha? O caderno de receitas. Sim, o nosso caderno de receita. Agora nós vamos escolher uma receita. E depois de nós termos escolhido a receita, Dori, o que é o passo muito importante também? Então, você tem que ver se a unidade de medida é em xícara ou em gramas. Isso, nós precisamos ver qual é a unidade de medida que aquela receita está pedindo. Isso é muito importante também. Algo muito importante também são os ingredientes, Dori. A qualidade dos ingredientes que você está escolhendo. Você não precisa ir ao mercado e comprar aquela marca mais cara que tem, mas você precisa procurar, ingredientes de boa qualidade. E Dori, me fale uma coisa, os ovos, é verdade que não pode estarem gelados? Não, eles têm que estar em temperatura ambiente para que você tenha uma boa massa. Isso, a massa fica mais airadinha, vai ficar mais leve, vai ficar mais fofinha. Então preste atenção, se você vai fazer o seu bolo hoje e os ovos estão lá na geladeira, tire eles um pouquinho antes, coloque um pouquinho na água morna e ele vai chegar então na temperatura ambiente. E nós temos outra dica para você também, que são os nossos ingredientes secos. O trigo, o açúcar, o fermento. O que você tem que fazer com eles? Você precisa peneirar esses ingredientes. Isso é muito importante. Quando nós fazemos, aquele merengue bem bonito com os ovos, se você jogar diretamente o trigo, o fermento ali, vai abaixar. Então você vai perder, aquela massa. Então quando você peneira, essa massa vai ficar por cima, você vai conseguir mexer. Então você vai ter um resultado muito melhor. E depois de você ter feito tudo isso, já escolheu a receita, já escolheu os ingredientes, você já tem tudo em mãos. Então agora, mãos à obra para fazer aquele bolo delicioso para sua família. Até mais! Tchau! Voltamos! E agora, como mamães, eu sou a Raquel, a mãe do Victor Henrique, de 21 anos. E eu sou a Rosilene, a mãe da Camila, de 21 anos também. E nós queremos compartilhar com você, mamãe que está nos assistindo, a nossa experiência na criação dos nossos filhos. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, criação de filhos. E você sabia que também tem um livro de receita para a criação de filhos? Sim! A Bíblia, a palavra de Deus. Aleluia! Graças a Deus nós temos um manual. A palavra de Deus, ela é um manual para nos ajudar na criação dos nossos filhos. E eu gostaria de estar lendo lá com vocês Provérbios 22:6, que diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Que preciosa essa palavra, não é, Rosilene? Muito. A palavra de Deus é muito clara quando ela nos ensina que nós temos que passar esses ensinamentos para os nossos filhos enquanto eles são crianças. Não adianta muitas vezes nós queremos ensinar quando eles já são adolescentes, jovens ou adultos. Não que eles não vão nos ouvir. Os nossos filhos vão sempre nos ouvir, mas esse ensinamento, ele precisa ser enquanto eles são crianças. E nós queremos mesmo compartilhar com vocês alguns ingredientes que foram indispensáveis na criação dos nossos filhos. A Rosilene vai começar falando daquele ingrediente especial que foi indispensável na criação da Camila. Amém. O ingrediente que eu quero falar é sobre o amor. Em 1 Coríntios 13,
7 fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E foi com este amor que nós podemos suportar a morte do Renato. Eu fui casada por 12 anos e em 2008 aprove o Senhor a recolher o Renato. E através desse amor que se multiplicou em mim, nós pudemos criar um ambiente de harmonia, de amor, porque várias madrugadas, Raquel, eu pegava a Camila chorando. E daí, nesse ambiente que eu trazia ela para o meu colo, trazia ela para perto de mim, ali Deus começou a ministrar a cura. Né? Eu quero fazer um paralelo, né, na dica que a gente deu sobre os ovos, que eles têm que estar em temperatura ambiente para que a sua massa seja boa. Então, na nossa casa tem que ter essa temperatura, esse ambiente gostoso, onde os nossos filhos se sintam acolhidos pelo nosso amor. Não é mesmo, Raquel? Com certeza. E qual que é o seu ingrediente? O meu ingrediente, que eu quero falar um pouquinho, que foi indispensável, né, na criação do Vitor, é a honestidade. Eu sempre ensinei o Vitor a ser honesto. Eu queria ler com você Salmos 15, do 1 ao 3, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Fala a verdade segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quantos ensinamentos, não é, Rosilene? Sim. Em 3 versículos que nós lemos agora, tantos ingredientes indispensáveis, não só o que eu falei da honestidade, mas aqui nos mostra o quanto nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar o próximo, respeitar as pessoas mais velhas, como nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem justos, serem honestos, sinceros, e com a ajuda de Deus eu sempre pude ensinar, né, todos esses princípios ao Vitor. Eu creio, né, que nós vivemos numa geração, né, em dias onde a gente vê as crianças não tendo esse respeito, não amando o próximo. Isso é muito claro quando a gente vê as crianças na escola, né? Tem aquelas brincadeiras que eles fazem um com o outro, que chamamos hoje, né? Tem um nome, agora na nossa época não tinha esse nome, de bullying, né? Quando te dão apelidos, quando as crianças tiram sarro uma da outra, não respeitam então os seus amigos. Então eu vejo assim, nessa geração, eu e você, mãe, nós precisamos mesmo ensinar essa palavra. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem justos, a protegerem o seu amigo, a protegerem as pessoas e a respeitarem. Não é, Rosilene? Amém. E outro ingrediente indispensável são os limites. Em Provérbios 23:10 diz: não remova os limites estabelecidos. A minha maior preocupação, Raquel, quando o Renato faleceu, era de como eu iria criar a Camila com os limites sozinha. Mas com a ajuda de Deus, né, com o amor que Ele derramou no meu coração, eu pude criá-la nesses limites. Agora, Raquel, imagine comigo se na rodovia não houvesse limite de velocidade. A porcentagem de acidentes seria bem maior. Muito maior. Então, mães com propósito, limites são para proteção. Daí a Camila começou a namorar, chegou a juventude. Eu não removi esses limites. Com a graça de Deus, ela tinha horário para chegar. Ela não era muito de acordo, ficava às vezes com aquela tromba, mas ela obedecia. E através dessa obediência, Deus pôde honrar ela, né, Raquel? Sim. Com um casamento abençoado. Então, mães com propósito, os limites são para proteção. E eu vou pegar um gancho aí, Rosilene, nesse teu ingrediente tão importante que faz toda a diferença na criação dos nossos filhos, que são os limites, né? O que eu quero falar é sobre a disciplina.
Algo que não é muito falado nos dias de hoje. E sempre que nós vamos conversar sobre esse assunto, né, nós precisamos ter muito cuidado para não sermos interpretadas de uma maneira diferente daquilo que nós queremos dizer. A disciplina, ela significa obediência. E eu fui buscar no dicionário o que significa disciplina. A disciplina significa obediência às regras, aos superiores, às autoridades. A disciplina é a ordem que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento de uma organização. E qual organização que nós estamos falando aqui? A nossa família, é a nossa família. Mas você veja que precioso quando os nossos filhos aprendem esse princípio da obediência, de serem disciplinados. Isso vai trazer o bom funcionamento para a nossa casa, para o nosso lar. Eu queria ler com você também Hebreus 12:6, que diz assim: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo a quem tem por filho. Então, se o nosso Deus, né, a palavra dele, ele diz que ele corrige, ele traz essa disciplina para a vida dos seus filhos quando eles estão errados. Então nós, como mães, como pais, precisamos, né, ter a disciplina, precisamos trazer os nossos filhos, né, para essa educação disciplinada. Na vida do Vitor, né, do meu filho, eu sempre ensinei ele a ser uma criança obediente. Ele não é perfeito, nunca foi, assim como nenhum de nós somos. Mas, para a glória de Jesus, o Vitor cresceu, né, sendo um menino muito obediente. E sabe, Rosilene, quando eu olho para a história da minha vida, como eu criei o Vitor, porque ele teve uma criação bem disciplinada, sabe o que eu acho? Que eu era uma mãe peneira. Peneira? Sim. O que é isso, Raquel? Uma mãe peneira. Assim como a gente mostrou aqui o quanto é importante nós peneirarmos os nossos ingredientes na execução do nosso bolo, eu acredito que eu fui essa peneira na vida do meu filho. E eu vou te dar um exemplo. Quando ele ia assistir, né? Quando ele ia lá no seu momento de estar assistindo um desenho, um filme, eu sempre procurava ver o que ele estava assistindo. Se aquela programação era adequada para a idade dele. Aí eu cuidava quando ele estava no computador, quando ele estava no videogame, quando ele ia jogar. Eu sempre procurava ver o que ele estava assistindo, o que ele estava jogando, se aquilo condizia com a idade dele. Quando eu via que era algo que não iria fazer bem, que não condizia com a idade dele, aquele programa não era adequado, então eu explicava para ele e dizia: filho, esse programa você não pode assistir, não é para sua idade, não é adequado. E graças a Deus, ele sempre obedeceu. Então eu dizia não para ele. Então eu acho assim que realmente eu era aquela peneira, eu estava filtrando. Eu queria te dar um conselho, mãe. Não deixe os seus filhos pequenos, principalmente os pequenos, sozinho, na frente de uma TV, na frente do computador ou até mesmo com um celular na mão, sem supervisão. Os nossos filhos precisam ter essa supervisão, porque hoje é tudo tão fácil. Sim. Basta um clique, né? Basta você ligar ali, até mesmo no celular, você tem tantas informações, são tantas coisas, e isso muitas vezes as crianças estão tendo acesso hoje. Então, mães, pais, cuidem dos seus filhos, supervisionem o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, né? E eu gostaria de finalizar deixando aqui uma frase que eu ouvi e eu achei uma frase que cabe muito bem no que nós estamos falando, que é sobre dizer não. Dizer não também é uma forma de amar. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós vamos dar a eles todo esse ensinamento que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos dar aos nossos filhos limites, nós vamos disciplinar os nossos filhos, tudo em amor, porque o não também é uma forma de amar. Amém. Agora nós vamos orar para pedir mesmo a graça de Deus para que esses ingredientes não faltem nos nossos lares, na vida dos nossos filhos. Sejam presentes, se preocupem mesmo com seus filhos. Amém? Vamos orar. Pai,
Nós queremos te agradecer Sim, por essa Jesus. palavra, Senhor. Sim, Deus, Deus, obrigada, realmente, Deus, por esse- Senhor, nós necessitamos da Tua Sim, presença, Jesus. da Tua graça. Necessitamos, Senhor, estar ligados na palavra de Deus. Sim, Jesus. O que a Tua palavra nos instrui para podermos instruir os nossos É filhos, verdade, Pai. Jesus. Nos dê essa graça, nos dê autoridade, Senhor. Ah, Deus, sem nenhum tipo de acusação, ó Pai. Se eu não fizer isso, meu filho não vai me amar. É pelo contrário, Senhor, ó Pai. Se nós o amamos, Senhor, nós iremos dar os limites, nós vamos fazer com que eles entendam que é melhor obedecer. Pai, derrama da Tua graça sobre cada lar que está recebendo Jesus. essa palavra. Sim, Vai meu em Deus. encontro de cada coração, Pai. Eu não sei o que está se passando em cada casa, É verdade, mas o Senhor Jesus. sabe. O O Senhor conhece a necessidade de cada coração, principalmente dos pais, Pai. Que o Senhor venha trazer graça e sabedoria sobre Sim, cada um de nós, para podermos, Em nome Senhor, de criar Jesus. os nossos filhos nos Teus caminhos, para que quando eles crescerem, eles não venham ser vergonha para nós, mas que eles sejam todos. E eu quero profetizar nessa tarde que os nossos filhos são discípulos do Senhor, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família.